Boa noite! Boa noite, tudo bem? Vamos esperar aí o pessoal entrar, ser avisado aí pelo Instagram, pelo Face, enfim. Quem tiver no meu Instagram pode ir lá no Face fica mais que 24 horas, o vídeo fica lá, pode ir lá. é, E aí lá você pode compartilhar com seus amigos, então tá lá a Aileen Master Coach, pode ir lá também na página do Face, já vai lá curtir, ou lá pelo YouTube também, amanhã provavelmente esse vídeo já suba aí é, no YouTube também, combinado? Vamos esperar mais uns segundinhos, alguns minutinhos aí. Dona Valéria, que saudade de você, você está bem? Como você está? Manda um joinha aí se você estiver me ouvindo. Kika também aqui no Insta. Linda, saudade de você. Andreinha, é isso? Bem-vinda também. Vamos falar hoje de um assunto que parece que não sai da boca do ser humano mais, né? É impressionante como a gente escuta essa palavra de estar em crise. Tem a crise, e aí as crises, e tem todas as crises. Dona Elza, diretamente de Buenos Aires. Ainda estou esperando os meus Havanas, tá bom, querida? Os Havanas daqui não são iguais aos daí, não tem a menor graça. Manda um doce de leite argentino para mim, que eu vou ficar muito feliz. Vamos esperar aí mais uns segundinhos. E vamos falar de crise, né, gente? Que coisa horrível, né? A gente acha que só brasileiro está em crise e a gente acha que não. O que acontece é que a gente é condicionado desde criança sobre as crises, né? A gente fala, tem as crises dos 40, ou no casamento tem a crise dos 7 anos. A gente olha a crise sempre como uma maneira muito negativa de ver a vida. Parece que a crise ela vem com peso de frustração, a crise vem com peso de fracasso, parece que não deu certo, parece que a gente olha e fala assim, minha vida não deu certo é porque eu estou em crise, né? Paulinha também, bem-vinda. E não é isso. Na verdade, a crise não tem nada disso. A crise simplesmente é um ponto de esgotamento que a gente tem. E eu não sei se você está em crise no seu casamento, eu não sei se você está em crise na sua saúde, né? Se você tem algum problema de saúde, ou é a dieta, né? Hoje é segunda-feira, então a gente sempre começa as dietas na segunda, aí chega na quarta, assim, e essa quarta ainda tem Jogo do Brasil, então já quarta-feira a gente já olha e fala, deixa a dieta para lá, porque na outra segunda eu começo. E aí a gente esquece que crises podem acontecer em todas as áreas da nossa vida, né? Crise financeira, a gente está passando aí por uma crise econômica dentro do país, a gente tem as coisas de crise profissionais, né? Que é a hora que a gente olha e fala assim, eu acho que não era isso que eu devia ter escolhido. Eu acho que eu escolhi uma profissão, mas eu, na verdade, eu acho que eu queria ter escolhido outra. Talvez eu escolhi uma profissão porque meus pais já exerciam essa profissão, ou eu escolhi uma profissão porque todo mundo me falou que ali ia dar dinheiro, mas me dá dinheiro, mas não me dá motivação, eu não tô feliz com o que eu trabalho, né? Ou a gente tem a crise da adolescência, né? Pai adora falar, os meus filhos adolescentes estão em crise, sabe essa crise da adolescência? Ou quando a gente nasce, e aí eu vejo muitas mães falando, sabe aquela crise de 2 anos que só esperneia? Sabe a crise dos 4 que só questiona? Sabe? E parece que isso é um martírio, parece que isso é uma coisa horrorosa, enquanto na verdade não tem nada a ver com isso. A crise é sim um ponto de esgotamento de alguma coisa que a gente vem fazendo e que ele esbarra em alguma parede, e aí aqui a gente encontra a crise. Mas a gente vem vindo e a gente de repente encontra a crise, mas a gente encontra a crise para derrubá-la, para ir para um outro nível. Eu não sei quem gosta de videogame, eu sempre gostei de videogame. É quase como se eu tivesse numa fase do jogo e aí eu fico ali, até que eu para ir para a próxima fase. E as coisas só vão piorando, né? Ou
não é que vai piorando, mas a gente vai exercendo a nossa capacidade de conseguir ir além. E aí, a hora que eu consigo ir além, outros problemas, outros desafios que vão surgir, e aí eu venho e tem mais uma crise, e eu preciso derrubar essa crise para ir além, porque isso é uma coisa que eu falo muito para os meus clientes, tanto de coaching em grupo quanto de coaching individual. Querido Davi, você sabe que, sem palavras para você. Bem-vindo aí, viu? E aí, o que acontece é que a gente vai galgando coisas e a gente vai sendo preparado para outras crises. Porque a gente vive de verdade para vencer crises, né? Quando a gente fala de história humana ou de tudo isso, e eu voltei. O que eu falo muito para os meus clientes, tanto no individual quanto no grupo, é o seguinte: o livre-arbítrio é meu, é seu, todo mundo tem uma história chamada livre-arbítrio. Eu tenho o livre-arbítrio de eu falar para vocês ou não. Vocês têm o livre-arbítrio de estar nessa live ou não. Eu vou pedir até um livre-arbítrio para vocês nesse momento, que é o livre-arbítrio de compartilhar, de chamar os amigos para ver essa live. Então, o livre-arbítrio ele me é dado. Eu posso ir para a direita, posso ir para a esquerda, posso ficar parado, posso ir reto, posso ir para trás. Isso é meu. Eu tenho esse direito. Todo mundo tem. O único direito que não me é dado é que eu preciso estar em constante evolução. Nicole, bem-vinda aí. Uhul, a live dela. Estou tão empolgada aqui que eu quis dar um oizinho. Alice, bem-vinda aí. Eu não tenho direito de não evoluir. Isso não é um direito que eu tenho. Hoje, e eu falo isso toda hora, o tempo todo, quem me conhece, quem convive comigo sabe. Hoje eu tenho que ser melhor do que eu fui ontem. E amanhã eu vou ter que ser melhor do que eu estou sendo hoje. Então, a minha constante evolução, ela tem que acontecer. Isso eu não tenho livre-arbítrio nisso. Isso não me é dado. Eu tenho que ser um ser humano melhor. É transformação. É o crescimento. O crescimento vem daí. Só que a gente só cresce na hora que a gente está em crise. A gente só cresce na hora que a gente está ali olhando, porque a gente chega num ponto de esgotamento. Duda, bem-vindo. Então, a crise nada mais é do que um ponto de esgotamento. É isso que a gente tem que entender. A crise não é para paralisar. A crise não é para a gente chegar e ficar assim, ó. E agora? Tô perdida. O que eu faço? Porque assim como a vida só é vivida vivendo, o caminho de qualquer saída, o caminho para qualquer lugar que você precisa sair, porque a crise ela te obriga a sair, o caminho para você sair daquele lugar é caminhando. Então, a gente só faz o caminho a hora que a gente está caminhando. Então, a grande dica que eu dou para vocês, e uma dica de ouro, é: não para. Não para. Eu tenho uma pessoa enfim, que eu conheci num curso, e aí hoje a gente estava conversando, e ela virou e falou assim: eu tô estagnada, faz 4, 5 meses que eu não sei o que fazer. Eu parei. Eu parei no mundo. Arthur, querido, que saudade. Olha, gente, dono do Coco Bambu, te amo. Sério, o melhor restaurante do mundo, Coco Bambu. Só que quando eu vou aí, você nunca tá pra deixar eu comer de graça. Quero fazer um recebidos na minha casa aqui. Viu, Arthur? Manda uma comida pra mim também. O que acontece e ela tá simplesmente estagnada. Ela passou por um trauma, passou por uma dor, passou por uma crise e ela parou. E faz 4 meses que ela parou. E ela me questionou uma hora. Ela falou assim: você nunca se sentiu paralisada? Eu falei: já, claro que já. Sou ser humano, assim como você é. Só que eu não paro por longos tempos. Se eu parar, eu vou parar um dia e eu vou me permitir sofrer aquilo. Mas eu não vou continuar parada. Quem já me ouviu e já viu minhas lives e já me acompanha há muito tempo, sabe que eu dou altas caminhadas. Nos momentos que eu tô em crise, eu ponho um fone de ouvido, que é ótimo, que a Valéria me deu, ó, ele tá aqui. Lindo, maravilhoso, trouxe os Estados Unidos pra mim, uma linda, querida, muito obrigada. E toda vez que eu escuto, eu ponho ele no ouvido, que é todo dia quase, eu lembro dela. Então eu tenho muito carinho por você, viu, Valéria? O que acontece quando eu tô realmente em crise, quando eu realmente não tô bem, o que eu faço? Eu ponho meu fone e eu saio andando pela rua. Eu já saí aqui do Morumbi e fui até o aeroporto de Congonhas, são 17 quilômetros, escutando música,
conversando com Deus, e aí você pode conversar com quem você quiser, ou conversando com você mesmo, enfim, não sei. Só que você tem que continuar o movimento. Você tem que continuar, você tem que mostrar pro seu cérebro que isso não pode te vencer. Porque a hora que você mostrar pro seu cérebro isso me vence, seu cérebro para de raciocinar. A hora que seu cérebro para de raciocinar, é a hora que você deita, e aí vem depressão, e aí vem um monte de outras coisas. Então, qualquer caminho que você precise sair, qualquer solução que você precise achar do meio de uma crise, porque você está em crise. Qualquer pessoa está em crise, eu estou em crise, todo mundo está em crise o tempo todo, porque a hora que a gente resolve uma crise, a gente vai buscar outra. É inconsciente. É inconsciente a gente olhar e falar, tá, o que eu preciso ajustar? O que eu preciso resolver? Só que aí a gente foi ensinado que crescer é ruim. A maioria das pessoas que eu converso hoje, ouvi uma célebre frase. Quando você crescer, você vai ver o que é bom para tosse. Ou qualquer coisa parecida com isso, né? De quando você crescer, você vai ver como a vida é dura. Quando você crescer... E aí o que acontece é que você tem medo de crescer inconscientemente. Só que a crise, ela serve pra gente crescer. E aí a gente fica nessa dualidade de crescer é bom, mas falaram pra mim que não é bom. Então é melhor eu ficar aqui na minha zona de conforto. Porque afinal de contas, o universo entende, o mundo entende, a gente entende que a hora que vem uma crise é o mundo te dando um recado de você precisa crescer. Você chegou no ponto máximo dessa fase do game e você precisa ir para outra fase, você precisa crescer. É para isso que serve a crise. A crise não serve para te paralisar, de jeito nenhum. A crise não serve para te deixar para baixo. A crise não serve para você raciocinar de formas diferentes como você já tem raciocinado. Dizem que Abraham Lincoln, que é um personagem histórico que eu gosto muito, sempre gostei muito. Lá, e saudade de você também, querida, bem-vinda. Deinha também, bem-vinda. Isabela, peraí só um minuto que eu já respondo as suas dúvidas aqui. Dizem que Abraham Lincoln, quando ele entrava em crise, e vamos combinar, presidente dos Estados Unidos, não deve ser muito fácil. Ainda que seja naquela época, tinha suas crises, como a gente sempre teve, e aí dentro na história da humanidade, e quando a gente estudou história na escola, a gente viu várias guerras, várias crises e tudo isso acontecendo e tal. Dizem que Lincoln, quando ele tinha crises, ele ia imediatamente, ele nem parava, ele ia imediatamente cuidar das flores do jardim dele. E lá ele passava horas. Ele não estava focado no problema, ele não estava focado na crise, ele estava simplesmente cuidando das flores. Que era o quê? Para quase como se ele estivesse armazenando dentro do cérebro dele tudo o que estava acontecendo. Ele estava absorvendo e vendo inconscientemente uma forma de caminhar e continuar caminhando e continuar fazendo. Então, a grande dica que eu dou para vocês hoje é: não para diante de uma crise. Não para diante de uma dor. Não pare, porque assim, o mundo não está parando. O mundo está exigindo cada vez mais da gente. Só que aí, diferente do parar para meditar, diferente do parar para descansar, a hora que eu paro porque eu fui obrigada por uma crise a parar e me vitimizar, eu não vou sair dela. E eu cada vez mais vou me emaranhando a ela e eu vou ficando presa, e aí parece que isso vai me sufocando, e parece que quase, quando a gente, eu não sei quem já teve essa sensação de, às vezes, nadar, e aí parece que você não tem fôlego mais, né, quando a gente mergulha muito lá para baixo, e aí parece que o fôlego não vai aguentar até chegar na superfície pra gente respirar. A crise não é feita, escuta o que eu tô falando, a crise não é feita para te paralisar. A crise é feita para fazer você crescer. Porque a hora que você crescer, você vai alcançar patamares muito maiores do que você alcançou hoje. Muito maiores do que você já teve hoje, né? Do que você já conquistou. E não adianta. É impossível uma mente que criou uma crise, ou criou uma situação, ou criou um problema, ser a mesma mente que vai resolver esse problema. Não vai ser a mesma. Não vai ser a mesma. Porque, óbvio, a gente continua criando as coisas e continua fazendo as mesmas coisas, e a gente continua tendo os mesmos resultados, e a gente faz a mesma coisa, e a gente acha a mesma crise, e a gente vai fazendo todas essas coisas. Então, permitam-se crescer. Eu tenho visto muita gente com 20, 25, 30 anos infantis ao extremo. É impressionante. Me dói o coração quando eu vejo
pessoas de 30 anos que ainda não foram para a vida, que ainda estão aqui, tipo, ah, e aí você tenta conversar com a pessoa não flui o assunto, porque não foi, porque talvez tenha sido muito protegida na infância, há muito tempo atrás, talvez porque tenha um senso de incapacidade muito grande, mas assim, qualquer crise na sua vida, aproveite, porque ela é feita para você crescer, para você aprender novas coisas, porque como eu digo, na hora que a gente vence alguma coisa, a gente tem que mais sair para celebrar, curtir, ver o que a gente fez de bom e continuar fazendo. Mas a crise serve para a gente raciocinar e aprender uma nova forma de fazer. Aprender que a forma que dava certo há um ano atrás, hoje já não dá mais. A forma que dava certo uma semana atrás, já não dá mais. Então, porque são outras coisas que vão aparecendo e a gente vai ampliando e deixando a gente mais forte, mais resiliente, com mais empatia até com outro ser humano, porque a gente olha e fala, putz, eu já passei por isso, eu sei como que é isso, e eu posso te ajudar. O que acontece é que a gente está começando a perder a esperança. E por mais que todo mundo fale assim, ah, mas isso é um problema do Brasil, Brasil. Mentira, o mundo está em crise. O mundo inteiro está em crise. Uns têm guerra, outros têm a parte de terrorismo, outros têm a parte de serial killers, a outra... Todo mundo sofre, né? A gente viu aí partes de governo americano e todo mundo falando que é do governo passado, que é desse governo, e a gente não sabe muito bem de onde que é o governo, do que aconteceu. Fato é que o resultado de hoje provavelmente seja de um governo passado. Mas o que acontece é, quando surge a esperança, quando eu consigo acreditar que alguma coisa vai melhorar, eu aumento a minha energia para ultrapassar aquilo. Eu aumento a minha energia para continuar caminhando e caminhando rápido. Então, além disso, dê palavras de esperanças para as pessoas, elas estão precisando tanto. A mídia, as redes sociais, tudo isso. A gente só fala de desgraça. Vamos parar de falar de desgraça, porque do mesmo jeito que acontecem as desgraças, acontecem as coisas muito boas. A gente nem fala dessas coisas muito boas. Então, assim, comece a ter pensamentos positivos, alimente-se de pensamentos positivos e distribua esperança para as pessoas. Porque a hora que eu distribuo uma esperança para uma pessoa, automaticamente ela aumenta a energia dela. Quando ela aumenta a energia dela, ela continua caminhando e ela não para. Diz a história que tinha um sábio, há muito tempo atrás, com um aprendiz a sábio. E aí esse aprendiz e esse sábio andaram e eles acharam uma casinha super pobre, no meio do nada. E o sábio olhou e falou assim, a gente vai parar nessa casinha aqui, hoje a gente vai dormir aqui. Eles bateram na porta, uma senhora entrou, abriu a porta. Boa noite, tudo bom? A gente está andando há muito tempo, a gente está com fome. Será que a gente pode... A senhora tem algum leite para dar para a gente? Alguma comida? Porque a gente realmente está com fome. E eles entraram, ela falou, claro, obviamente, e viu que era um sábio e que era o seu aprendiz, acolheu eles em casa. E perguntou, aonde está o seu marido? Ah, meu marido, ele está tentando arranjar um trabalho e tudo isso. Desculpa. Ele não tá em casa e tal. E aí, tinha os filhos e tal. E aí, essa senhora veio com um leite e um pedaço de queijo. Quando eles comeram queijo, falaram que era um queijo que não dá para expressar, de tão gostoso que ele era. Eles tomaram leite e também viram que o leite era simplesmente fenomenal. E eles perguntaram assim, nossa, mas esse queijo é muito bom. Esse leite é muito bom. E aí a senhora, toda orgulhosa, falou assim, isso é produto da nossa vaquinha. É a única vaca que a gente tem. Ela que provê o sustento da minha família inteira, enquanto meu marido não tem emprego. E eles acabaram passando a noite, porque estava tarde e tudo isso. E ela acabou acolhendo eles, e chegou o marido e acolheu eles, e eles dormiram lá. Nisso o sábio acorda no dia seguinte, muito cedo, e vai para a beira de um penhasco. Foi, né, andando, tal, vendo o sol nascer. E na beira do penhasco ficou ali, meditando e tudo isso. Nisso chegou o aprendiz e falou assim, mestre, tudo bem? Passou bem a noite? E essa conversa. E ele falou assim, o que a gente vai fazer agora, mestre? E o mestre vira para ele e fala assim, ó, pega a vaquinha deles e traz para cá.
Ninguém tinha acordado ainda. O aprendiz pegou a vaquinha. Afinal, meu mestre tá mandando, eu sou aprendiz. E aí ele pegou a vaquinha e levou até o mestre. O mestre olhou a vaca era velhinha já. Ela só pele e osso praticamente. E o mestre olha muito fundo nos olhos do aprendiz e falou assim: empurra essa vaquinha da ribanceira. E o aprendiz, sem entender nada, falou: ah, que ótimo, a gente vai empurrar, depois vai dar muito dinheiro para eles e tudo isso, e eles vão poder comprar uma outra vaca, 500 vacas depois. E eles empurram, e aí o aprendiz empurra a vaquinha. E ele falou assim: mestre, e agora, né? O que a gente vai fazer para eles? Que legal, né? A gente vai dar uma oportunidade nova, o que a gente vai ensinar para eles agora? E o mestre simplesmente olha para o aprendiz e fala assim: agora a gente vai caminhar, porque a gente vai embora. E ele começou a caminhar. Eles começaram a caminhar e o aprendiz: não, mas e a família lá que a gente deixou? Como que vai ficar a família lá? E eles foram andando. Muitos dias se passaram e o aprendiz, incomodado com aquilo, falava: não é possível. A gente acabou com o sustento daquela família. Aquela família deve ter morrido de fome. O que será que aconteceu com aquelas pessoas? Meu Deus do céu, aquelas crianças. E aquilo angustiava demais o aprendiz. Até que passou-se anos. O aprendiz olhou pro sábio e falou assim: você não é sábio coisa nenhuma. Eu tenho vergonha de um dia ter andado com você. Eu tenho ódio de você, porque aquilo que você fez há anos atrás para aquela família, eu não consigo te perdoar. Eu não consigo te perdoar. Então, para mim, você não é sábio. Para mim, você é um... E aí falou todos os palavrões que a gente conhece, tudo isso que a gente conhece. O sábio olhou e falou assim: eu nunca mais quero olhar para você, e foi embora. E o sábio olhou e falou: tá bom. E nisso o sábio continuou. O aprendiz do sábio começou a trabalhar num trabalho normal e começou a juntar dinheiro. E todo o dinheiro que ele ganhava, ele juntava o dinheiro, porque ele falava assim: eu vou lá e eu vou devolver o dinheiro para eles, pelo menos para eles comprarem uma nova vaquinha. Sei que passou anos, eu sei que pode não adiantar nada, mas eu preciso fazer isso, minha consciência precisa fazer isso. E ele juntava, e ele trabalhava, juntando dinheiro, muitos anos se passaram. E esse sábio, esse aprendiz de sábio, né, que não era mais aprendiz de sábio, mas enfim, pegou esse dinheiro e viajou. E foi viajando, até chegar perto da onde ele lembrava que podia ser aquele lugar. Só que a hora que ele chegou, ele viu um portal enorme. E ele olhou e falou: putz, provavelmente eles estavam morrendo de fome, chegou alguma pessoa rica que comprou a propriedade e está fazendo eles de escravo. Meu Deus do céu, então eu vou ser o cara que vou tirar eles da escravidão, a gente vai dar um jeito, eles não vão viver essa vida, porque afinal de contas eu quero destruir a vida deles e tudo isso. Porque numa das conversas com o sábio, ele vira e fala assim: você matou a vaquinha, né? O aprendiz fala pro sábio: você matou aquela vaquinha deles. E o sábio vira e fala: eu? Eu não. Quem empurrou foi você. E aquele sentimento de culpa e tudo isso. E ele falou: não, agora eu vou conseguir, eu vou falar que eu que empurrei a vaquinha e que a culpa foi minha, mas porque o meu mestre mandou, e eu vou pedir perdão e eu vou dar o dinheiro e tudo isso. E ele foi andando e era uma plantação impressionante. Ele andou dentro dessa propriedade durante uns 10 minutos. E ele viu, de um lado, flores, de outro lado, frutas, muitas flores. E aí ele viu rebanho, ele viu gado, ele viu cavalo. E ele olhava e falava assim: meu Deus do céu, eles devem estar vivendo, como que dó dessas pessoas. E ele foi chegando perto. Nisso, quando ele chega no casarão enorme, e uma mansão impressionante, era praticamente um castelo, ele bate na porta. E ele fala: olha, muitos anos atrás eu vim aqui, e era uma casinha. E eu queria falar com a Dona Maria. A Dona Maria tá aí? E os empregados, claro, Dona Maria, a gente vai mandar chamar, fique tranquilo e tal. Ele: nossa, onde será que tá a Dona Maria? Como que será que tá o marido dela? E os filhos, coitados, todo mundo escravo, que absurdo. Meu Deus, como que eu vou conseguir viver com isso? Quando nisso desce uma senhora, muito elegante, muito bonita, numa escadaria, maravilhosa. E ela fala assim: quem quer falar comigo? E aí ele olha e fala assim: Dona Maria? É a senhora? E ela fala assim: sou eu, meu filho. Daí ela olha e ela reconhece o rosto do aprendiz.
E ela fala, eu lembro de você, você não esteve aqui há muito tempo atrás, tal. Ele fala, Dona Maria, o que aconteceu? E a Dona Maria manda servir um café, porque afinal de contas agora ela é a dona da propriedade toda. Manda servir um leite, manda servir um queijo. E ela fala, eu vou te contar o que aconteceu. Naquela noite que vocês estiveram aqui, que vocês foram embora, a minha vaquinha escorregou e caiu no precipício. Quando ela caiu no precipício, a gente ficou desesperado. Só que o meu marido desceu, cortou o couro, né? Cortou toda a pele dela, cortou a carne e pegou a carne e o couro e vendeu. Com esse dinheiro, deu muito dinheiro. Aí a gente foi e comprou outra vaca. E foi comprando outras coisas. E aí tá aí. Tudo isso aconteceu. Porque, infelizmente, a minha vaquinha precisou, sem querer, escorregar e cair. O que eu quero te dizer com isso é, eu não sei que vaquinha que você tem que empurrar para crescer. Mas você pode ter certeza, vai valer muito mais a pena. Tá muito mais bem preparado, tá muito mais forte e tá almejando e conquistando muito mais coisas na sua vida. Porque o que você quer, o que você sonha, tá do outro lado de alguma crise que você tem que passar. Então, para refletir hoje não leve a crise como uma coisa negativa. Não leve a crise como um ponto ruim da sua vida. Entenda que ela vai fazer parte da sua vida até você morrer. Mas serve justamente para você crescer, para você evoluir, para você se tornar um ser humano melhor, de alguma forma. Pega a crise, toda a crise que está acontecendo na sua vida hoje. Se é na sua família, se é no seu espiritual, enfim, se é como as coisas têm acontecido, pegue toda essa crise que está acontecendo na sua vida hoje e pegue toda essa crise e leve para o seu crescimento, para o seu fortalecimento como pessoa. Combinado? Eu espero vocês na segunda-feira que vem. Que Deus abençoe muito vocês, mas que vocês possam passar pela crise de uma maneira melhor, sabendo que vai doer, não é que não dói, vai doer, mas ela vai passar. Porque, querendo ou não, eu e você, até hoje, vencemos absolutamente todas as crises que a gente passou. Então a gente merece um parabéns. A gente já passou por um monte de crise e a gente vai continuar passando. E não tem problema nenhum, porque ela faz parte do crescimento. Combinado? Super beijo pra vocês. Que Deus abençoe vocês. Tchau. Shirleyzinha, um super beijo pra você. É verdade. A gente empurrou várias pro abismo, né, querida? Que Deus abençoe muito vocês. E a gente se vê na segunda que vem.